Imagine pensar que você venceu. Para Ethan, este foi o seu jantar de vitória. Fora com sua nova namorada, mais jovem, celebrando a vida que ele havia escolhido. Ele havia seguido em frente. Ele havia melhorado. Mas do outro lado do restaurante reluzente, ele vê um fantasma do seu passado, sua ex-esposa, Clary. E ela não está apenas sobrevivendo, ela está radiante. Ele observa, congelado em uma névoa de ciúme e descrença, enquanto um dos homens mais ricos na Ásia se ajoelha e pede que ela seja sua esposa. Isso não é apenas uma história sobre um encontro casual. É sobre o jogo de poder supremo e o momento em que um homem percebe que não acabou de perdeu a esposa, perdeu a si mesmo. Agora, vamos mergulhar. O ar em Saigon. Eto estava impregnado do cheiro de dinheiro e óleo de trufas brancas. Situado no topo do 68º andar da torre financeira Bitesco, o restaurante era uma caixa de joias brilhante, suspensa sobre a beleza caótica e extensa da cidade de Ho Chi Minh. Abaixo um rio implacável de motocicletas fluía como artérias de luz, mas aqui em cima só se ouvia o tilintar sereno de talheres de Cristofal e os murmúrios importantes e silenciosos da elite da cidade. Ethan Blake sentiu uma onda familiar a satisfação se instalou em seu peito. Ele ajustou os punhos de seu terno Zena feito sob medida, a seda roçando em seu novo Patek Philippe. Este era o seu mundo. Ele o construiu tijolo por tijolo caro. Os fundamentos de negócios imobiliários astutos e uma compreensão implacável da ambição humana. Do outro lado da mesa, Madison Taylor Hill, um som como sinos de vento que sempre pareciam perfeitamente sincronizados para chamar a atenção dos vizinhos. Clientes. Ela tinha 24 anos, uma década mais jovem que Ethan, com o tipo de cabelo impecável, pele sem poros e beleza sem olhos que pareciam geneticamente modificados para o Instagram. Ela inclinou o telefone, capturando o reflexo das luzes da cidade em sua taça de champanhe. Isso não é simplesmente perfeito, querido, ela murmurou, deslizando o polegar habilmente pela tela. Vibrações no terraço. Barco de luxo. Melhor namorado. Ethan sorriu, um sorriso experiente. Sorriso fácil que não alcançava seus olhos. Só o melhor para você, Madison. Ele conheceu-a 6 meses após a finalização do seu divórcio de Clary. Madison era uma lufada de ar fresco e descomplicado. Ela não o desafiou. Ela não tinha aqueles silêncios longos e contemplativos que ele passou a desprezar. Ela admirava o seu sucesso, comemorou sua riqueza e, o mais importante, fez com que ele se sentisse o homem poderoso que ele sempre quis ser. Ela era o prêmio que provava que ele havia feito a escolha certa. Deixando Clary, disse a si mesmo, pela milésima vez. Não foi um fracasso. Foi uma atualização, uma eliminação estratégica essencial de peso morto. Ele olhou ao redor da sala, rei observando sua corte. Ele reconheceu um executivo bancário aqui, um agente de navegação, magnata ali. Ele assentiu discretamente, uma sutil demonstração de sua posição social. E então seus olhos se fixaram em uma figura perto da janela panorâmica. O mundo se inclinou. Em seu eixo. Era Clary. A Clary dele. Não era mais a Clary dele. Só Clary. Ela estava de costas para ele, com a silhueta recortada contra a paisagem urbana brilhante. Ele reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. A curva graciosa de seu pescoço, o jeito. Seus cabelos escuros estavam presos, revelando a delicada nuca que ele antes adorava beijar. Ela usava um vestido azul marinho simples e elegante. Não era chamativo como o vestido de coquetel de lantejoulas de Madison. Era algo mais potente, discreto, confiante, totalmente seguro de si. Uma sensação fria e desconhecida percorreu seu estômago. Não era apenas surpresa. Era aborrecimento. Uma invasão. Este era o seu lugar. Sua volta da vitória. O que ela estava fazendo ali? Ela nunca gostou de lugares como aquele. Ela os chamava de sem alma, preferindo uma barraca falsa e minúscula no Distrito 3, com seus bancos de plástico e sabores explosivos. O bebê Ethan. A voz da Madison rompeu seu estupor. Você está bem?
Parece que você viu um fantasma. Estou bem, disse ele, com a voz mais tensa do que pretendia. Ele forçou o olhar. De volta para Madison, para seu rosto brilhante e sem rugas. Mas a imagem de Clary estava gravada em suas retinas. Ele não conseguia evitar. Seus olhos voltavam sempre para a mesa perto da janela. Ela não estava sozinha. Um homem estava sentado à sua frente. Ethan não conseguia ver seu rosto com clareza. Apenas a parte de trás de um terno bem cortado e uma cabeça com cabelos distintos salpicados de prata. Eles não conversavam muito. Estavam apenas existindo. Havia um silêncio confortável entre eles, um forte contraste com a conversa performática em sua própria mesa. Clary riu, um som suave e genuíno que a acústica do restaurante quase engoliu. Mas Ethan ouviu. Ele sentiu. Nos ossos dele. Era a risada que ela costumava compartilhar com ele nos primeiros dias. Antes que sua ambição consumisse tudo. Um pensamento feio e possessivo surgiu em sua mente. Quem é ele? Algum gerente de expatriados de nível médio? Um arquiteto chato que ela conheceu em um de seus eventos de caridade? Ele avaliou o homem mentalmente. Hábito de seus negócios. O terno era de qualidade, mas isso significava pouco. Clary não tinha noção de dinheiro ou status. Ele lembrou a si mesmo que tinha sido um dos seus maiores problemas. Ela estava contente com seu pequeno mundo de preservação de edifícios históricos e acadêmicos. Papéis. Ela não entendia o impulso, a fome que o alimentava. É isso. Madison semicerrou os olhos, seguindo o olhar dele. Sua voz caiu para um tom conspiratório. Sussurrar. Oh meu Deus, é sua ex-esposa? Ethan se encolheu. As palavras ex-esposa de... Os lábios de Madison pareciam uma violação. É mesmo, ele retrucou. Os olhos de Madison brilhava com uma curiosidade predatória. Nossa, mundo pequeno. Ela parece diferente. Ela parece a mesma. Ethan retrucou, mas imediatamente se arrependeu do tom. Não, eu. Quer dizer, Madison inclinou a cabeça, analisando. Ela parece mais polida. Eu sempre imaginei que ela fosse mais tímida, pelo que você disse. Ethan não respondeu. Ele pintou um quadro de Clary para Madison, uma narrativa que se adequava à sua versão dos acontecimentos, uma figura desleixada e pouco ambiciosa, mulher que não conseguia acompanhá-lo, que o atrasava com suas necessidades simples e julgamentos moralistas. Vê-la ali, irradiando uma luminescência silenciosa que não tinha nada a ver com ele, parecia uma traição pessoal. Aquela narrativa. Ele observou o homem à sua frente estender a mão e pegá-la. Foi um gesto simples, mas provocou uma onda de ciúme puro e incontido em Ethan. Ele havia segurado aquela mão. Ele havia colocou um anel naquele dedo. A lembrança era tão vívida que era quase uma lembrança física. Dor. Ele sentia os ossos finos da mão dela na sua, a frieza da pele dela. Sentia a mão de Madison em seu braço. Não se preocupe, querida. Você definitivamente troca. Ela piscou, tentando tranquilizá-la, mas parecia vulgar. O jantar continuou, mas o gosto do bife vagio se transformou em cinzas na boca de Ethan. Começou a bater em suas costelas. Não, não pode ser. O rosto do homem estava virado, ligeiramente em direção a eles agora, e um choque de reconhecimento, frio e agudo, disparou. Através de Ethan. Era Alexander Grant. Não um Alexander Grant. O Alexander Grant, o magnata britânico-americano da tecnologia, o filantropo bilionário, o homem cujo rosto estava na capa da Forbes no mês passado. Um homem cujo patrimônio líquido era tão estratosférico, fez a riqueza considerável de Ethan parecer troco. Alexander Grant era uma lenda, Ethan. Ele não se movia apenas nos círculos que Ethan aspirava. Ele criou eles e agora ele estava se ajoelhando na frente de Clary. O todo. O restaurante parecia prender a respiração. A conversa no ambiente desapareceu. Todos os olhos. Estava no casal perto da janela. Alexander Grant abriu uma pequena caixa de veludo. Mesmo do outro lado da sala, o diamante dentro dele captou a luz e explodiu em 1000 pequenos sóis. Não era apenas um anel. Era uma estrela.
A voz de Alexander estava baixa demais para ser ouvida, mas sua expressão era de profunda e irrestrita sinceridade. Ele não estava atuando. Ele estava totalmente focado na mulher à sua frente. Clary levou as mãos à boca. Seus olhos, que Ethan sabia que podiam, continham oceanos de emoção, brilhavam com lágrimas. Ela olhou para Alexander, depois para o anel, depois de volta para Alexander. Um sorriso lento e radiante se espalhou por ela. Rosto. Um sorriso de alegria tão pura e genuína que Ethan sentiu uma dor física ao testemunhar. Ela sentiu, apenas, um pequeno e simples aceno de cabeça. O restaurante irrompeu em aplausos espontâneos e educados. Madison ofegou ao lado dele, com o celular já no gancho, esquecido no colo há um momento, agora gravando a cena. Ai, meu Deus, Ethan. Esse é o Alexander Grant. Ele está pedindo sua ex-mulher em casamento. Ethan não a ouviu. Ele estava congelado. Uma estátua esculpida pela descrença e um sufocante, esmagadora sensação de impotência. O desequilíbrio de poder, aquele que ele tinha tanto, cultivou cuidadosamente toda a sua vida adulta, aquela que definiu sua relacionamento com Clary, tinha acabado de ser invertido com a força de uma explosão nuclear. Ele não era o vencedor. Ele não era aquele que tinha atualizado. Ele era o homem que tinha jogado fora um diamante, apenas para assistir à distância como alguém. Outra pessoa o pegou e reconheceu como uma estrela. Naquele momento, sentado ao lado de seu prêmio bonito e insípido, cercado pelas armadilhas de um sucesso que de repente sentia-se vazio. Ethan Blake sentia-se o homem mais pobre do mundo. Amanhã. A luz no apartamento de Clary no Distrito 2 era suave e indulgente. Ela filtrava através do chão até as janelas transparentes, projetando sombras longas e suaves sobre o piso de concreto polido. O espaço era um reflexo dela, minimalista, acolhedor e cheio de propósito. Livros sobre a teoria arquitetônica e a preservação histórica foram empilhadas em pilhas organizadas. Seus próprios esboços e plantas foram fixados em um grande quadro de cortiça, desenhos complexos de vilas coloniais restauradas, e espaços comunitários inovadores e sustentáveis. O diamante em sua mão esquerda parecia impossivelmente pesado. Estava em seu dedo, um corpo celeste estranho que ainda não havia se integrado à sua órbita. A noite passada pareceu um sonho lindo, avassalador e aterrorizante. Sonho. O espanto silencioso do restaurante, o peso sincero das palavras de Alexandre, o brilho impossível do anel. Ela fez café, o ritual familiar, aterrando-a. O aroma rico e escuro dos feijões trungua enchia sua pequena cozinha. Ela disse sim. Naquele momento, com os olhos sinceros e gentis de Alexander olhando para ela, parecia como a coisa mais natural do mundo. Ele a via não como um acessório, não como um projeto, mas como um parceiro. Ele a ouviu falar sobre o integridade estrutural de uma balastrada francesa do século XIX com a mesma envoltura. Atenção que ele deu ao relatório de lucros trimestrais. Mas agora, na quietude da manhã, as dúvidas surgiram. Eram os fantasmas do seu passado, sussurrando inseguranças que ela pensava ter superado. Um bilionário. O quê? Será que um bilionário poderia ver em você? O arquiteto quieto que prefere arquivos empoeirados a jantares de gala? Os sussurros. Tinha uma voz. Pareciam Ethan. Ela afundou em uma poltrona de linho macio, segurando a caneca quente nas mãos. Ela não conseguia parar de olhar para ele. Seu rosto do outro lado do restaurante na noite passada. Ela só teve um vislumbre de ele enquanto ela e Alexander estavam saindo, envolvidos em uma nuvem de felicitações. De estranhos. Mas ela o viu. O choque em seu rosto, a maneira como seu sorriso era congelado, uma máscara quebradiça. Ao lado dele, uma jovem e bela garota o observava. Seu telefone. Segurava um loft como uma pequena arma. Vê-lo não trouxe a dor lancinante que uma vez teria. Em vez disso, era como olhar para um estranho que por acaso usar um rosto familiar. O homem que ela amou, ou pensou que amou, era ido. Ele havia sido apagado camada por camada dolorosa por anos de sutileza.
Demissões e traições silenciosas. Flashback de 2 anos atrás, Warren. Sua casa minimalista com paredes de vidro em Dian estava obsoleta com palavras. Ethan estava atrasado novamente. Clary tinha preparado seu prato favorito. Buncha. O aroma perfumado de carne de porco grelhada e ervas agora desbotado e frio. Ela estava sentado à grande mesa de jantar de carvalho que haviam comprado em sua lua de mel na Dinamarca, traçando os veios da madeira com o dedo dela. Ela tinha acabado de receber a notícia de que sua proposta para liderar a restauração da antiga ópera de Saigon Casa foi aceita. Foi o culminar de anos de trabalho. Ela, tese de doutorado ganha vida. Ela estava louca para contar a ele quando ele finalmente entrou, pouco antes da meia-noite. Cheiro de perfume caro que não era dela grudava nele como uma segunda pele. Ele não notou a comida. Ele não notou o olhar esperançoso e expectante. O rosto dela. Dia longo, resmungou ele, afrouxando a gravata e indo direto para o bar. Tenho boas notícias. Ela começou, com a voz baixa. Ótimo, disse ele, servindo um uísque grande. Ele olhou para ela, mas seus olhos estavam vagos. Escute, Claire. Estou exausto. Pode ser. Espera. É sobre o projeto da ópera. Ela tinha que ser um troféu. E quando ela se recusou a ser polida e colocada em sua prateleira, ele simplesmente saiu e encontrou um mais brilhante. O divórcio foi silencioso e brutalmente eficiente. Ele pensou que estava sendo generoso, deixando-a ficar com um pequeno apartamento e dando-lhe um acordo que para ele era um arredondamento. Erro. Ele não percebeu que estava dando a ela a única coisa que ela realmente precisava: sua liberdade. A liberdade de respirar. A liberdade de ser. E flashback. Clary levou uma respiração trêmula. A memória ainda carregava uma leve dor fantasma. Sua jornada de volta para si mesma tinha sido um problema arquitetônico. Ela teve que inspecionar os destroços, limpar os escombros das opiniões de Ethan e expectativas, e então, lentamente e cuidadosamente, reconstruir sua vida sobre uma nova base, uma fundação que ela mesma criou. Essa fundação foi o seu trabalho. Ela despejou toda a sua dor, seu foco e seu amor em pedra, gesso e vidro. Ela ganhou prêmios. Ela deu palestras. Ela encontrou seu voz novamente. Não apenas como arquiteta, mas como mulher. Ela conheceu o Alexander Grant. Não em uma festa, mas em um local de trabalho. Ele era o benfeitor anônimo por trás do Fundação Cultural que havia financiado seu projeto de ópera. Ele apareceu em uma tarde sem avisar, vestindo jeans e uma camisa de linho simples, com sapatos cobertos. Na poeira. Ele não se apresentou como um bilionário. Ele se apresentou como Alexander, um admirador da arquitetura clássica vietnamita. Eles conversaram por 3 horas, caminhando pelo esqueleto revestido de andaimes do grande e antigo edifício. Ele não apenas ouviu, ele ouviu. Ele fez perguntas inteligentes sobre paredes de suporte e produtos químicos. Composição da tinta francesa original. Ele viu a paixão que Ethan havia rejeitado como um hobby, e ele reconheceu isso como genialidade. O namoro deles foi uma construção lenta. Almoços que se transformaram em longos. Tardes discutindo arte e história. Caminhadas ao longo do rio Saigon. Ele nunca, uma vez a fez sentir-se desigual a ele. Sua riqueza era um fato de sua vida, como a cor dos seus olhos, não a definição do seu caráter. Ele era um homem que construiu um império, mas nunca perdeu a curiosidade. Um homem que tinha tudo, mas era procurando por algo real. Um ping de seu telefone a trouxe de volta ao presente. Era uma mensagem de Alexandre. Bom dia, minha noiva brilhante. Espero que tenha dormido bem. Ainda estou flutuando. Você está bem? Eu sei. A noite passada foi demais. A preocupação dele era tão genuína, tão sintonizada com ela, que a fez dor no coração no bom sentido. Era o oposto da autoconsciência de Ethan. Ela digitou de volta, seu dedos firmes agora. Estou mais do que bem. Só estou tentando descobrir como usar um laptop com esta linda estrela.
No meu dedo. Bom dia para você também. Ao clicar em enviar, ela olhou para o anel. De novo. Não era uma gaiola. Não era uma marca de propriedade. Era uma promessa. Uma promessa de um homem que viu a construção de sua vida, admirou sua estrutura e queria construir um futuro. Nisso com ela. E naquele momento, ela percebeu com uma clareza impressionante que o fantasma de Ethan Blake não tinha mais voz. Ela finalmente havia se recuperado completamente. O despejou do local. Seu passado era um local histórico que ela poderia visitar e aprender, mas ela não precisava mais morar lá. Seu futuro era um novo projeto, e era hora de começar a construir. As 24 horas seguintes à proposta foram um acidente de carro em câmera lenta. Para Ethan. Ele seguiu os movimentos de sua vida, mas tudo estava distorcido, como se visto através de uma para-brisa quebrado. Ele acordou em sua cobertura espaçosa, o lençol cheirando ao cheiro enjoativamente doce de Madison. Perfume. Ela ainda estava dormindo, com um braço jogado sobre o rosto para bloquear o sol da manhã, seu telefone deitado na mesa de cabeceira, tela rachada onde ela deixou cair na excitação da noite passada. Ele se lembrou da tagarelice estridente e incessante dela no caminho para casa. Você acredita, Claire? Com Alexander Grant. Como isso aconteceu? Ela deve ser a maior mulher do mundo. Caçadora de ouro. Você teve sorte, querida. Imagina ter que competir com isso. Ele apenas grunhiu em resposta, sua mente um turbilhão de raiva, humilhação e uma emoção aterrorizante e desconhecida. Arrependimento. Agora de pé em seu escritório de última geração com vista para a cidade. Ele não conseguia se concentrar nos relatórios de aquisição brilhando em sua configuração de 3 monitores. Tudo o que ele conseguia ver era a expressão no rosto de Clary. A pura alegria pura. Uma alegria que ele não conseguia extrair dela há anos. Ele disse a si mesmo que era porque ela era incapaz disso, que ela não tinha paixão. A lembrança do sorriso dela na noite passada era uma reputação brutal daquela mentira. O interfone dele vibrou. Senhor Blake, suas 10 horas. Estou aqui com o conselho da Vina Capital. Atrase os 15 minutos, ele gritou, interrompendo sua assistente antes que ela poderia responder. Ele girou a cadeira para ficar de frente para a janela, com os nós dos dedos brancos enquanto agarrava os braços. Ele sempre fora. O vencedor na escola, nos esportes, nos negócios. Terminar com Clary foi concebido em sua mente como mais uma vitória. Ele estava se livrando de uma responsabilidade. Ele estava partindo para algo maior. E coisas melhores. Madison, com sua juventude e seu conhecimento de mídia social, fazia parte desse pacote. Ela era visível. Prova de seu sucesso. Mas Alexander Grant operou em um planeta diferente. Ethan passou a vida escalando uma montanha apenas para olhar para cima e ver Clary parada na lua. O desequilíbrio de poder era o que mais o atormentava. No casamento deles, ele tinha todas as cartas na mão, o dinheiro, as conexões sociais, a voz mais alta. Ele controlava seu estilo de vida, seu círculo de amigos, seu futuro. Ele havia feito. Ela se sentia pequena, e sua pequenez o fazia se sentir grande. Era uma situação doentia. Simbiose tácita. Ele tinha acabado de começar a entender a mecânica do agora que se foi. Agora ela estava noiva de um homem que podia comprar e vender toda a empresa de Ethan por capricho. Um homem cujo nome abriu portas que Ethan nem conseguia encontrar a chave. Clary, sua quieta, ex-esposa despretensiosa, agora detinha um poder que ele jamais poderia esperar igualar. Era enfurecedor. Era castrador. Ele abriu o navegador e digitou Alexander. Grant entrou na barra de pesquisa. Ele rolou a tela passando pelos artigos antropológicos da Forbes e da Bloomberg. Ele estava procurando por sujeira, um escândalo, uma fraqueza, qualquer coisa para nivelar o jogo. Campo para se certificar de que esta imagem perfeita era uma fachada. Ele descobriu. O programador genial de sempre vendeu sua primeira empresa aos 22 anos. Construiu uma empresa global de tecnologia. Império agora focado em filantropia por meio da Grant Foundation.
Viúvo há 10 anos, sua primeira esposa, uma namorada da universidade, morreu de câncer. Sem filhos. Notoriamente reservado, Ethan apertou o maxilar. Até a história do homem era nobre. Ele clicou no site da Grant Foundation. Ele navegou até a seção do projeto de patrimônio cultural, e lá ela. Ele pensou nas conversas profundas e significativas que costumava ter com Clary sobre arte, política e história. Conversas que ele acabou encerrando porque não contribuíam para seus resultados financeiros. Ele passou o resto o dia em um estado de fuga. Ele foi ríspido e indiferente em sua reunião, fazendo os membros do conselho estremecerem. Ele retrucou seu assistente por lhe trazer o tipo errado de água mineral. Ele era um homem possuído, movido por um ciúme fantasmagórico, que estava rapidamente se transformando em uma obsessão. Naquela noite, Madison estava definhando em frente ao espelho, ficando pronta para a inauguração de uma galeria. Devo usar Valentino ou Chanel? Ela perguntou, segurando 2 vestidos que eram praticamente indistinguível de Ethan. Eu não vou, disse ele, com a voz monótona. Ele estava sentado na beira da cama, ainda em seu traje de trabalho, rolando sem parar artigos sobre Alexander Grant. Madison se virou, seu rosto perfeitamente maquiado caindo. O que? Quer dizer que você não vai? Prometemos ao curador que estaríamos lá. É importante para minha marca. Tenho trabalho para fazer. Fazer. Ele mentiu. Trabalho? Ethan. Você ficou grudado no seu telefone o dia todo, olhando para fotos da sua ex-mulher e do novo noivo dela. É patético. A palavra o atingiu como um tapa. Patético. Ele se levantou, seu corpo rígido de fúria. O que você acabou de me dizer? Madison, pela primeira vez, não recuou. Seu medo foi eclipsado por ela. Minha própria marca de indignação. Eu disse. É patético. Você está agindo como se tivesse perdido alguma coisa. Você me disse que ela era chato. Você me disse que ela te impediu. Então por que está agindo como um adolescente apaixonado agora que ela se mudou? Ligado? É só porque ele é mais rico que você? Suas palavras, embora pretendidas, insultuoso, era um bisturi que cortava direto a verdade. E a verdade doeu. Não era só pelo dinheiro. Era sobre valor. Alexander Grant não tinha apenas dado um anel para Clary. Ele a validou de uma forma. Ethan nunca conseguiu. Ou nunca se preocupou em fazê-lo. Ele mostrou ao mundo e a Ethan o valor das mesmas coisas que Ethan desprezava. Você não sabe de nada, rosnou ele, um animal encurralado. Eu sei disso. Eu sou sua namorada, ela respondeu, elevando a voz. Eu sou aquela que deveria estar no seu braço. Mas você está tão obcecado por ela que nem consegue mais me ver. O que eu sou, Ethan? Só um espaço reservado? Um acessório para fazer você se sentir melhor consigo mesmo? Ele não tinha resposta. Porque naquele momento ele percebeu que ela estava certa. Madison era uma bandagem que ele tinha tapado sobre uma ferida séptica profunda. E agora o curativo havia sido arrancado. E ele foi forçado a olhar para a infecção que se alastrava por baixo. Saiam, disse ele, com a voz perigosamente baixa. O quê? Eu disse para sair. Vá para sua festa. Eu não me importo. Só preciso de um pouco de espaço. Madison olhou para ele. Com os olhos marejados. Com lágrimas de raiva e mágoa, ela agarrou a bolsa, com as mãos trêmulas. Tudo bem, mas quando você finalmente superar sua pequena viagem de ego, não espere que eu esteja esperando. Ela bateu a porta na cara dela. Saída. O som ecoou na vasta cobertura vazia. Ethan estava sozinho, completamente sozinho com seu sucesso, sua riqueza e a enorme buraco cavernoso em sua vida que ele estava apenas começando a entender que tinha a forma exata de Clary. Ele afundou de volta na cama, o vencedor de um jogo do qual agora percebia que nunca havia entendido as regras, e ele tinha perdido. Epicamente, 2 semanas se passaram. Para Ethan, foram semanas de obsessão silenciosa e latente. Seu trabalho sofreu.
O relacionamento com Madison era uma guerra fria de mensagens de texto e silêncios ressentidos. Ele havia contratado um particular investigador. Foi um movimento mesquinho e desesperado, e ele sabia disso. Disse a si mesmo que era devido. Diligência, uma forma de proteger Clary de um predador em potencial. Mas, no fundo, ele sabia que ele estava apenas procurando por uma arma, qualquer informação que pudesse manchar a imagem perfeita de Alexander Grant. E, por extensão, justificar suas próprias ações passadas. O relatório do investigador foi decepcionantemente limpo. Alexander Grant era exatamente quem parecia ser, um empresário brilhante, implacável, mas justo, e um filantropo genuinamente dedicado. O único remotamente. Um detalhe interessante foi um arquivo bastante redigido sobre uma aquisição hostil de 15 anos atrás. Envolveu uma empresa de tecnologia menor, startup que havia sido absorvida pelo império de Grant. O fundador estava financeiramente arruinado. Foi agressivo, mas não ilegal. Não era prova cabal de que Ethan tinha. Esperava. Ele precisava vê-la. Ele precisava falar com ela. Ele fabricou uma motivo, uma ponta solta do divórcio. Ele alegou que seus advogados precisavam resolver o assunto. Era um pretexto frágil, mas era o suficiente. Ela concordou em encontrá-lo, não em um café, mas em seu próprio território. O endereço que ela deu a ele era da Cidadela Imperial de Tanglong em Hanoi, um lugar. Ele não a visitava desde criança. Ela estava na cidade por uma semana, supervisionando uma nova avaliação de preservação para sua fundação. Ele a encontrou na sombra do Palácio Quintiene, em pé diante da antiga pedra. Dragões que guardavam sua entrada. O ar era quente e úmido, denso com peso de 1000 anos de história. Ela estava vestida simplesmente com calças de linho e uma camisa leve de algodão, o cabelo preso para trás. Ela segurava um caderno e estava profundamente em conversa com o historiador vietnamita, apontando para a filigrana desgastada no flanco do dragão. Ela olhou para cima enquanto ele se aproximou. A confiança fácil que ela irradiava no local nas fotos era ainda mais palpável pessoalmente. Havia nenhum lampejo de dor antiga em seus olhos, nenhum medo residual, apenas uma avaliação calma e neutra. Ethan! Ela disse, com a voz calma. Ela dispensou o historiador educadamente, voltando toda sua atenção para ele. Obrigada por ter vindo até aqui. Claire, disse ele, com a própria voz, soando oco no vasto espaço aberto. Você parece bem. Foi um som estúpido, coisa inadequada para dizer. Estou bem, ela respondeu. Uma declaração de fato, não uma gentileza educada. Você disse que havia uma questão legal. Ele lançou em sua mentira preparada algo sobre um relacionamento compartilhado. Um recurso que eles haviam ignorado. Ela ouviu pacientemente, com uma expressão indecifrável. Quando ele terminou, ela simplesmente assentiu. Ok, envie a papelada para minha advogada. Os dados de contato dela são os mesmos. Ela, obrigada a voltar ao trabalho. Espere, disse ele, com uma ponta de desespero, insinuando-se em sua voz. Não foi esse o único motivo pelo qual vim. Ela fez uma pausa, com o olhar firme. Eu suspeitava que, muito. Ele se debateu por um momento, as paredes cuidadosamente construídas de sua raiva e arrogância desmoronando sob a calma dela. Falência. Será que isso é obra de um homem bom e decente? Ele esperava choque, raiva, dúvida. Ele recebeu nada disso. A expressão de Clary se suavizou com o que parecia impossivelmente pena. Eu sei tudo sobre David Shen. Ethan Alexander me contou sobre isso em nosso terceiro data. É o maior arrependimento de sua carreira empresarial. Ele era jovem, ele era agressivo, e ele estava errado. Ele passou os próximos 5 anos pessoalmente orientando David, ajudando-o a construir uma empresa nova e ainda mais bem-sucedida. Eles são amigos. David e a esposa virão ao nosso casamento. O chão sob os pés de Ethan pareceu se dissolver. Sua arma não só falhou, como virou pó em sua mão. Ele ficou ali, exposto, com seus pequenos motivos expostos.
Por que você está fazendo isso, Ethan? Ela perguntou, com a voz baixa, mas firme. Por que você está tentando sabotar minha felicidade? Não estou. Estou tentando te proteger, ele insistiu, a mentira com um gosto amargo na boca. Não. Você não é, disse ela, dando um passo à frente. O desequilíbrio de poder nunca foi tão grande. Rígido. Mas desta vez, era inteiramente a favor dela. Ela era quem estava em posição mais alta. De pé em meio às relíquias de pedra de uma história que ela entendia enquanto ele estava perdido nas ruínas de um presente que ele tinha destruído. Você não está me protegendo. Você está tentando resgatar uma narrativa. Aquela em que você era o vencedor e eu era a mulherzinha triste que você deixou para trás. Você não suporta o fato de que eu não sobrevivi sem você. Eu prosperou. Você não suporta que outro homem, um homem que você secretamente admira, tenha visto valor em todas as partes de mim que você jogou fora como sucata. Ele a encarou sem palavras. Ela o viu tão claramente que era assustador. Ela havia diagnosticado a doença dele com precisão milimétrica. O desequilíbrio de poder em nosso casamento. Eu deixei você ter isso, Ethan. Ela continuou, sua voz ganhando força. Eu pensei que se eu me tornasse menor, você me sentiria maior. Se eu diminuísse a minha própria luz, a sua brilharia mais forte. Esse foi meu erro. Mas aprendi com ele. Nunca mais me tornaria pequena para alguém. Ela olhou para ele uma última vez, e tudo. A neutralidade se fora. Em seu lugar, havia uma profunda e dolorosa finalidade. Espero sinceramente que encontre o que procura, Ethan. Mas preciso que entenda isto. Não está comigo. Nunca mais será. Não entre em contato comigo novamente, a menos que seja por meio de nossos advogados. Adeus. Ela se virou e foi embora, sua figura recuando para o antigo pátio ensolarado, deixando Ethan sozinho, com os fantasmas dos reis e os escombros que ele mesmo criou. Ele veio aqui buscando expor motivo oculto para reafirmar seu domínio. Em vez disso, seus próprios motivos ocultos patéticos. Tinha sido exposta, e ele foi forçado a confrontar a única verdade que ele passou anos evitando. O problema no casamento dele não era que Clary não fosse o suficiente. Era que ele era a gala para o Panasiático. O Architectural Excellence Awards foi o evento mais aguardado do ano em Singapura. Foi realizado no icônico Marina Bay Sands, um monumento à ambição moderna. Esta noite, no entanto, os holofotes estavam voltados para a história. O grande prêmio era amplamente esperado para ir para a equipe por trás da restauração da Ópera de Saigon. Seria a maior conquista de Clary, um sucesso público. Validação do trabalho que havia sido sua salvação. Ethan não foi convidado, mas conseguir um ingresso foi uma questão simples de fazer uma grande doação a um dos patrocinadores do evento. Ele estava lá com uma singular propósito tóxico. Seu confronto com Clary na cidadela destruiu seus delírios. Mas em seu lugar, um delírio mais sombrio. Resolução havia se formado. Se ele não pudesse tê-la, se ele não pudesse ser o herói de sua própria história, ele se tornaria o antagonista dela. Ele queimaria tudo. Ele gastou uma fortuna cavando, aprofundando-se no caso David Shen, encontrando ex-funcionários descontentes. Innovate Dynamics, pagando-lhes por qualquer informação prejudicial. Ele juntou uma narrativa, uma versão distorcida e exagerada da verdade, cheia de palavras como implacável, predatório e destruído. Ele havia contado a história a um jornalista online notoriamente desprezível, conhecido por remoções de alto perfil. O artigo foi programado para ser lançado exatamente às 21 horas, quando o prêmio principal estava sendo entregue. Apresentado. Seu plano era simples. Criar um escândalo tão público, tão humilhante que isso mancharia a noite perfeita de Clary e a forçaria a questionar o caráter do homem com quem estava prestes a se casar. Ele observava de uma mesa nos fundos enquanto Clary se movia pela multidão. Ela estava de tirar o fôlego em um vestido verde esmeralda profundo. Seda, um design personalizado de um costureiro vietnamita. Ela não usava muitas joias além. O anel de noivado,
que parecia atrair toda a luz do ambiente para si. Alexandre estava ao seu lado, não acompanhando-a, mas permanecendo como um parceiro igual. Eles cumprimentaram os arquitetos, filantropos e ministros do governo. Eles eram um casal poderoso no verdadeiro sentido da palavra. Seus poder derivado não apenas da riqueza, mas do respeito mútuo e do propósito compartilhado. Ethan sentiu uma pontada de algo tão amargo que quase o fez engasgar. Madison tinha finalmente o deixou na semana passada. Suas palavras de despedida foram assustadoramente parecidas com as de Clary. Você está apaixonada por um fantasma. Ethan. Não consigo competir com isso. Ele estava realmente sozinho. A cerimônia de premiação começou. Projeto após projeto foi celebrado. Finalmente, o evento principal chegou. O apresentador, um famoso arquiteto japonês, falou com entusiasmo sobre a Ópera de Saigon, um projeto que não se limita a restaura um edifício, mas ressuscita uma alma. Liderado pela visionária doutora Clary Bennett, uma foto de Clary sorrindo em seu capacete encheu as telas gigantes em palco. A sala aplaudiu calorosamente. E estamos honrados em ter o principal benfeitor do projeto conosco esta noite, disse o apresentador continuou. Um homem cujo compromisso com a preservação da cultura é tão formidável quanto sua perspicácia empresarial, o Sr. Alexander Grant. Enquanto Clary e Alexander subiam ao palco, Ethan. O telefone vibrou. 21 horas estava feito. O link para o artigo estava ativo. Ele assistiu, com uma emoção doentia enquanto ao redor da sala, os telefones começaram a acender. Um murmúrio ondulou pela plateia. Sussurros começaram a se espalhar como um vírus. No palco, Clary aceitou o pesado prêmio escultural. Ela se aproximou do microfone, com o rosto iluminado de alegria. Obrigado. Esta é uma honra incrível. Este projeto foi um trabalho de amor para tantas pessoas. Ela fez uma pausa. Ela podia sentir a mudança no quarto, a mudança sutil de energia. Ela olhou para Alexander, que lhe deu um pequeno aceno tranquilizador. Seu próprio telefone vibrou em seu bolso. Ele já sabia. Clary olhou para o mar de rostos, para centenas de pequenos. Ele mesmo com grande pesar desde o início do nosso relacionamento. É uma história sobre um erro. Mas o que essa história não menciona é a parte mais importante. Não menciona os anos que passou fazendo as pazes. Não menciona a amizade que foi forjada a partir do cinzas desse conflito. Não menciona a lição de graça e humildade que ele aprendeu. Uma lição que moldou o filantropo que ele é hoje. Ela virou-se para Alexander, com os olhos cheios de amor e confiança inabalável. Vou me casar. Um homem que não é perfeito. Vou me casar com um homem que cometeu erros e estou tão incrivelmente grato por isso porque eu também não sou perfeito e também cometi erros. Nossas vidas não são um comunicado à imprensa. Elas são confusas e são complicado. E a verdadeira força não está em ter um passado impecável. É sobre ter a coragem de reconhecer seus fracassos e construir um futuro melhor. Então, seus olhos encontraram Ethan novamente. O sorriso de escárnio desapareceu de seu rosto, substituído por um olhar de choque total. Ele esperava que ela fosse uma vítima do escândalo. Ele nunca imaginou que se tornaria sua conquistadora. Existem aqueles no mundo, Clary, disse, sua voz ressoando com autoridade moral, que acredita que o poder vem de destruindo os outros, que buscam encontrar fraquezas e explorá-las. Eles vivem em as sombras, alimentando-se de negatividade e ressentimento. Mas isso não é força. É a forma mais oca de fraqueza. A sala estava silenciosa, cativada. Poder verdadeiro. Ela concluiu, levantando ligeiramente o prêmio. É isso. Construir algo bonito. É preservar a história. É admitir quando você está errado. É estar ao lado das pessoas que você ama, não apesar de suas falhas, mas por causa da graça com que eles carregam. Obrigada. Ela se afastou do microfone. Por um momento, houve silêncio atordoante.
Então uma única pessoa começou a bater palmas. Então, outro e outro. Em segundos, todo o salão estava de pé, dando-lhe uma ovação estrondosa, estrondosa e de pé. Não era mais só pelo prêmio. Era por ela, por sua coragem, sua integridade, seu amor. Ethan estava congelado em seu assento. Os aplausos eram uma força física pressionando-o, sufocando-o. Seu plano não apenas falhou, como saiu pela culatra espetacularmente. Ele tentou manchar Clara e Alexandre, mas só conseguiu iluminar a força deles e, cimentando seu vínculo diante do mundo inteiro. Ele foi o único que ficou exposto, um mesquinho, homem amargo sentado sozinho no escuro, enquanto a mulher que ele havia desprezado recebia a adoração de centenas. Ele tentou ser o antagonista, mas acabou se tornando algo muito pior. Irrelevante. O rescaldo da gala de premiação foi rápido e decisivo. O sórdido. O artigo do jornalista, tão completa e publicamente desmantelado por Clary, tornou-se um estudo de caso de caráter fracassado. Assassinato. A reputação de Alexandre, longe de ser manchada, foi reforçada. Ele não era mais apenas um bilionário brilhante. Ele era um homem de caráter, capaz de admitir falhas. Mas a verdadeira estrela era Clary. Ela foi elogiada não apenas como uma grande arquiteta, mas como uma mulher de imensa graça e força. Ao tentar controlar sua narrativa, Ethan havia perdido o controle da sua permanentemente. Ele fugiu de Singapura na manhã seguinte, mas não conseguia fugir de si mesmo. A ovação de pé ecoava em seus ouvidos. As palavras de Clary ecoavam em sua mente. Isso não é força. É a forma mais oca de fraqueza. Ele era oco. Sua cobertura parecia um mausoléu. Sua empresa, antes a fonte de todo o seu orgulho, parecia uma coleção de coisas vazias. Bens. Ele passou a vida acumulando coisas, dinheiro, status, uma namorada troféu, só para perceber que ele não tinha base. Ele era lindo. Fachada brilhante sem nada por trás. Chegar ao fundo do poço não foi um colapso dramático, mas um afundamento lento e silencioso. Ele parou de ir ao escritório. Parou de atender ligações. Ficou sentado em seu apartamento silencioso. Luzes da cidade brilhando abaixo. E fui forçado pela primeira vez a confrontar o homem no espelho. Ele viu a insegurança que impulsionava sua ambição. Ele viu o medo que o fazia menosprezar as paixões de Clary. Ele viu a vazio profundo que ele tentará preencher com validação externa. Um mês depois, um simples envelope cor creme chegou. Não havia endereço de retorno, mas ele sabia de quem era. Dentro estava, não uma carta, mas um convite de casamento. Alexander Grant e doutora Clary Bennett solicitaram o prazer de sua companhia em sua cerimônia de casamento. Foi um pequeno evento privado a ser realizado em um restaurado pagode do século XVII em Oianon que a própria Clary ajudou a preservar. Dentro havia uma pequena nota escrita à mão em um cartão separado. Era da Clary. Ethan, não espero que você venha. Para ser sincero, não quero. Você também. Mas Alexander e eu acreditamos que fechar uma porta não é o mesmo que trancá-la. Com ódio. Estamos caminhando para uma vida de luz e alegria, e desejamos a você, sem má vontade. Esperamos que um dia você também encontre uma maneira de seguir em frente. Encontre algo. Construir, não apenas por status, mas pela sua alma. É a única arquitetura que dura. Clary. Ele leu o bilhete 10 vezes. Não era um ramo de oliveira de reconciliação. Foi um ato de graça final e absoluta. Foi uma libertação. Ela não estava apenas fechando a porta para o passado deles. Ela estava entregando a ele a chave para o seu próprio futuro se ele fosse corajoso o suficiente para usá-la. Ele não foi ao casamento. Mas naquele dia, ele fez outra coisa. Ele vendeu sua cobertura chamativa. Ele renunciou ao cargo de CEO de sua empresa, promovendo seu mais de capaz segundo em comando. Ele vendeu o PEC-FIP, o carro esportivo, tudo, que serviu de apoio para seu ego frágil. Com o dinheiro, ele criou um pequeno fundo anônimo. Sua missão era
para fornecer capital inicial para jovens empreendedores desfavorecidos nas áreas rurais do Vietnã. O tipo de pessoas com paixão, projetos e grandes ideias que o Ethan de antigamente teria descartado como perda de tempo. Ele não colocou seu nome nisso. Ele não estava procurando crédito. Sua vida ficou tranquila. Ele se mudou para um apartamento pequeno e simples, num bairro menos badalado. Começou a visitar os locais históricos. Ele ignorou a vida toda. Ele leu os livros que Clary adorava. Ele estava de certa forma tentando escavar seu próprio passado para entender o homem que ele havia sido e o homem que ele não conseguiu se tornar. Numa tarde chuvosa, 1 ano depois, ele estava sentado em um humilde café de rua no bairro antigo de Hanoi, tomando um café. Ele estava lendo um jornal, quando viu uma foto. Eram Clary e Alexander abrindo uma nova comunidade, centro de aprendizagem que eles haviam financiado. Eles ficaram lado a lado, seus sorrisos fácil e genuíno. Clary estava grávida, com a mão pousada numa suave protuberância sob o vestido. Eles estavam construindo uma vida, uma família, um legado. Ethan olhou para a foto por muito tempo. Não havia ciúmes. Não havia raiva. A dor profunda que o perseguia há tanto tempo finalmente desapareceu. Em seu lugar, havia uma sensação tranquila e agridoce de paz. Ele havia perdido Clary. Ele tinha perdido a vida que pensava que queria. Mas ao perder tudo, ele finalmente estava iniciando o lento e árduo processo de encontrar a si mesmo. Sua redenção não seria um grande gesto público. Seria um gesto interno silencioso. Foi o projeto de vida de construir uma base para sua alma, exatamente como ela havia. No final, esta nunca foi uma história sobre quem ganhou ou quem perdeu. Foi uma história sobre valor. O valor que vemos nos outros e o valor que devemos aprender a encontrar neles. Nós mesmos. A jornada de Clary não era sobre conseguir um bilionário. Era sobre recuperar sua próprio valor que sempre esteve lá. E a jornada de Ethan, muito mais difícil e estrada solitária, era sobre perceber que a verdadeira riqueza não é o que você possui, mas o que você constrói dentro de sua própria alma. Às vezes, chegar ao fundo do poço é a única maneira de encontrar uma base sólida para construir. Muito obrigado por se juntar a nós nesta jornada emocional. Se essa história te tocou, por favor, curta, pois isso realmente ajuda nosso canal a crescer. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que apreciaria uma história de resiliência e redenção. E não se esqueça de se inscrever e ativar notificações para que você nunca perca nosso próximo mergulho profundo nas complexidades do coração humano. O que você achou? O ato final de Ethan. Conte para a gente nos comentários abaixo. Lemos cada um. Até a próxima!